Você já percebeu que a vida não liga para o que você quer? Sério, ela não tá nem aí para suas metas, suas vontades ou seus planos cuidadosamente montados. E o mais engraçado é que quanto mais você tenta controlar tudo, mais ela te prova que quem manda é ela. Agora, olha para tua vida por 2 segundos. Quantas coisas saíram exatamente como você planejou? Poucas, né? E mesmo assim, você continua se frustrando, como se o universo tivesse obrigação de te servir café na cama e pedir desculpa pelos dias ruins. Mas aqui vai o choque de realidade. A vida não erra. Quem erra é a tua expectativa sobre ela. Nietzsche chamava isso de amor fati, o amor pelo destino. Mas não é o amor fofinho de, tudo acontece por um motivo. Não. É o tipo de amor que arranca teu couro e ainda pede para você agradecer pela lição. É olhar para a tragédia e dizer, beleza, é isso mesmo, eu aceito. E eu amo. Calma, não é masoquismo filosófico. É coragem, é maturidade existencial. É o ponto em que você entende que a vida não tá te punindo, ela tá te moldando. Olha, Nietzsche não criou o amor fati enquanto tomava vinho na varanda e escrevia frases de autoajuda. O cara vivia doente, isolado, esquecido, rejeitado. E mesmo assim, teve a audácia de dizer, não quero que nada seja diferente, nem no passado, nem no futuro. Quero amar tudo como é. Pensa na insanidade disso. Amar até o que te destrói. Amar a perda, o erro, o fracasso. Amar o caminho, mesmo quando ele parece te arrastar pelo chão. A real é que Nietzsche não acreditava numa vida fácil. Ele acreditava numa vida que faz sentido. E sentido, meu amigo, não vem do conforto, vem do confronto. É por isso que ele dizia que a grandeza humana nasce do atrito, da dor, da queda. Porque só quando você apanha da vida é que descobre de que material é feito. E quer saber o mais brutal? Amor fati não é aceitar com resignação, é aceitar com prazer. É olhar pro caos e dizer, ok, se esse é o jogo, então eu jogo. Mas eu jogo bem. É o oposto da autopiedade. É a demissão oficial do papel de vítima. Repara nisso. A maioria das pessoas só quer que a vida pare de doer. Nietzsche queria sentir tudo. Ele queria olhar para o sofrimento e encontrar beleza ali. Porque só quem encara a dor de frente é capaz de experimentar a alegria de verdade. O resto tá só anestesiado, vivendo uma meia-vida, pedindo paz, quando o que precisa é de propósito. Então pensa, e se tudo o que você chama de azar for na real o treino da vida para te deixar mais forte? E se o caos não for o inimigo, mas o mestre? E se amor fati for o segredo para viver sem medo, porque você finalmente entendeu que nada é contra você, tudo é para você? Pausa e respira. Agora me diz, você tá preparado para amar até o que te fere? Porque se não estiver, a vida vai continuar te testando até você aprender. Vamos deixar uma coisa clara de uma vez por todas. Aceitar a vida não é a mesma coisa que amar o destino. Aceitar é o mínimo. É o modo automático de quem sobrevive. É o, tá bom, aconteceu, fazer o quê? Você engole seco, dá um suspiro dramático, posta uma frase enigmática no Instagram e segue fingindo que superou. Mas por dentro, ainda tá remoendo. Ainda tá querendo que as coisas tivessem sido diferentes. Isso não é grandeza. Isso é anestesia. Amor fati é outra parada. É o estágio avançado da sanidade. Ou da loucura, depende de quem olha. Porque amar o que te quebrou exige um tipo de força que não se aprende em livro de autoajuda. É você olhar para o passado e dizer, foi horrível, mas eu não mudaria nada. Sente o peso disso. Não mudar nada. Nem o erro, nem a perda, nem o golpe que te derrubou. Porque Nietzsche acreditava numa coisa simples e brutal. O sofrimento é o artesão da tua alma. Sem ele, você seria oco. Seria frágil, plástico, superficial. A dor é o que cava a profundidade. E é justamente por isso que o amor fati não é sobre aceitar o sofrimento. É sobre reconhecê-lo como parte da tua grandeza. Mas calma, aqui vem a quebra. Você não precisa gostar do que acontece. Você só precisa parar de lutar contra. A resistência é o que te mata, não a dor. O sofrimento é inevitável. O sofrimento inútil é escolha sua. Olha o que acontece quando você muda o olhar. A rejeição vira redirecionamento. A falência vira limpeza de caminho. O fracasso vira ferramenta. Nada mais é perda. É matéria-prima. A diferença entre o coitado e o invencível está exatamente aqui. O primeiro amaldiçoa o caos. O segundo conversa com ele. Nietzsche dizia, o que não me mata me fortalece. Mas o problema é que a maioria das pessoas escuta isso e acha bonito. Ele queria que você vivesse isso. Ele queria que você saísse da porrada da vida com um sorriso torto e dissesse,
Manda mais uma, que eu ainda tô de pé. Quer exemplo? Perdeu o emprego? Aceitar é pensar: ok, acabou. Paciência. Amar é dizer: ok, agora eu tenho espaço para construir algo que faça sentido. Levou um pé na bunda? Aceitar é se entupir de sorvete e fingir que seguiu em frente. Amar é olhar pro espelho e pensar: isso vai doer, mas vai me afiar. Ela perdeu um império em construção. E é aí que amor fati muda tudo. Porque quando você ama até o golpe perde o poder. A vida não tem mais como te chantagear com dor. Você vira inquebrável. Não porque evita o sofrimento, mas porque dança com ele. Então grava essa. Aceitar é sobreviver. Amar é transcender. Aceitar é ficar em pé. Amar é sair andando mesmo sangrando. E ainda rir no caminho. Sabe por quê? Porque quem ama o destino domina o jogo. E quem domina o jogo não precisa que ele seja fácil. Sabe o que Nietzsche entendeu e quase ninguém tem coragem de aceitar? Que a dor não é o contrário da vida. Ela é o lembrete de que você ainda está vivo. A dor é o idioma cru da existência. Ela fala quando nada mais te acorda. A maioria das pessoas quer fugir da dor como quem foge do fogo. Mas o fogo não existe para te destruir. Existe para te purificar. E o que sobrevive às chamas é o que é real. O resto é só máscara. Nietzsche acreditava que cada sofrimento carrega uma semente de potência, mas só floresce em quem não se vitimiza. Porque a dor tem uma condição cruel. Ela só ensina quem não se ajoelha. Olha para o mundo à tua volta. As pessoas mais fortes, mais lúcidas, mais vivas. Todas elas passaram pelo inferno. E o inferno não as quebrou. Ele as esculpiu. O sofrimento é o cinzel que talha a alma, até que ela adquira forma. E quanto maior o propósito, mais afiado é o golpe. Por isso Nietzsche dizia que a grandeza humana não nasce na alegria, mas na tensão entre o que você quer ser e o que o mundo te obriga a se tornar. Mas a verdade é dura. Todo mundo quer o sentido da vida, mas ninguém quer pagar o preço de tê-lo. Querem luz, mas fogem da forja. Querem sabedoria, mas não querem sangrar. Querem evolução, mas reclamam da dor que a provoca. E é exatamente aí que o amor fati entra como filosofia de guerra. Ele te obriga a parar de fugir e a olhar para a dor com respeito. Não como inimiga, mas como instrutora. Não como algo a ser evitado, mas como algo a ser compreendido. Porque no fundo, o sofrimento só é insuportável enquanto você luta contra ele. Quando você o aceita e o ama, ele muda de natureza. Ele vira força, vira clareza, vira poder. Nietzsche não era um teórico do sofrimento. Ele era um sobrevivente da própria mente. E é por isso que a filosofia dele incomoda tanto. Ela não te consola, ela te provoca. Ela não te oferece paz, ela te oferece lucidez. E lucidez dói. Mas existe uma paz secreta nesse tipo de dor. É a paz de quem finalmente para de culpar o destino e começa a caminhar lado a lado com ele. Pensa nisso. Toda vez que você amaldiçoa algo que te aconteceu, você se fragmenta. Mas toda vez que você diz sim, mesmo tremendo, você se torna inteiro. E talvez amor fati seja exatamente isso. A arte de dizer sim até pro inevitável. O amor que não pede condições. O amor que olha pra tragédia e responde: tudo bem, se é isso que a vida quer de mim, então é isso que eu quero dela. E, nesse instante, você não é mais uma vítima do destino. Você é o próprio destino em movimento. Tem uma coisa que Nietzsche entendeu melhor do que qualquer outro pensador do seu tempo. A vida não precisa ser conquistada, ela precisa ser afirmada. E é curioso, né? Porque quanto mais a gente tenta controlar o destino, mais ele escapa pelos dedos. É como tentar segurar água com força demais. Quanto mais você aperta, mais rápido ela vai embora. Mas quando você relaxa, quando solta o controle e apenas deixa ser, de repente, a vida começa a fluir. Não porque ficou fácil, mas porque você finalmente parou de remar contra a corrente. Amor fati é esse ponto em que você entende que não é o centro do universo, é parte dele. E ao mesmo tempo, é o próprio universo se experimentando através de você. É quando a fronteira entre o eu e o destino se dissolve. Você não é mais alguém tentando entender a vida. Você é a vida se entendendo através de alguém. Quando isso acontece, a resistência some, o medo perde a força. Porque não existe mais o que poderia ter sido. Existe só o que é. E o que é suficiente. Nietzsche chamava isso de eterno retorno. A ideia de que, se você tivesse que viver essa mesma vida, com os mesmos erros, as mesmas dores, as mesmas vitórias, infinitas vezes, você ainda diria sim? Essa é a pergunta que divide os que apenas sobrevivem dos que realmente vivem.
Porque quem vive de verdade não quer mudar o passado, quer repeti-lo, quer reviver cada queda, cada riso, cada perda, quer tudo de novo, exatamente como foi. Esse é o ápice do amor fati. Não desejar que a vida seja diferente, mas desejar que ela nunca acabe. É aqui que você percebe que o sofrimento nunca foi punição, foi iniciação, e que cada ferida era na verdade uma passagem, uma porta para algo que você não teria conhecido de outro jeito. E quando essa compreensão finalmente te atravessa, você sente algo que nenhuma busca espiritual, nenhum sucesso, nenhum amor te dá: liberdade. A liberdade de não precisar que as coisas façam sentido para aceitá-las. A liberdade de olhar para o caos e sorrir. A liberdade de simplesmente ser, inteiro, imperfeito, vivo. Porque quando você diz sim para tudo, pro amor, pro fracasso, pro erro, pra perda, você não é mais arrastado pela vida. Você dança com ela. E dançar com a vida é o mais próximo que alguém pode chegar da eternidade. No fim das contas, o amor fati não é uma ideia para ser entendida. É uma ferida para ser atravessada. Porque ninguém nasce amando o destino. A gente aprende, depois de perder tudo o que achava que precisava para ser feliz. Depois de ser forçado a aceitar que o controle era uma ilusão, e que a vida, com toda a sua beleza e brutalidade, sempre soube o que estava fazendo. E talvez seja isso o que Nietzsche tentava dizer o tempo todo: que o sofrimento não é o oposto da felicidade, é o preço dela. Que o amor não é o antídoto da dor, é a coragem de não fugir dela. E que viver no fim é um ato de entrega. A gente passa tanto tempo tentando fazer a vida dar certo, mas talvez o segredo esteja em deixar ela acontecer. Deixar ela te quebrar, te reconstruir, te contradizer. E ainda assim, dizer sim, sim, para tudo que te aconteceu. Sim, para tudo que ainda vai doer. Sim, pro destino, mesmo quando ele te empurra para dentro do escuro. Porque é no escuro que você descobre que a luz nunca esteve do lado de fora. Ela sempre foi tua. E o amor fati é só o momento em que você finalmente para de fugir de si mesmo. Então agora, fecha os olhos. Pensa em tudo o que te machucou. Tudo o que te fez perder o chão, o fôlego, a vontade. E pergunta: e se tudo isso tivesse acontecido por mim e não contra mim? Se essa pergunta te arrepiar, é porque você entendeu. E se você sentiu isso, fica. Esse espaço aqui é para quem não quer respostas fáceis, para quem quer pensar, sentir e se reconstruir de dentro para fora. Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. O que a vida te ensinou a amar, mesmo doendo? Porque no fundo, todo mundo tem uma história para contar sobre o dia em que parou de lutar contra o destino e começou a caminhar ao lado dele.